características do bom texto da redação oficial. Então, existem as características do texto comum, que é clareza, objetividade, concisão, sequência lógica, mas a redação comum tem mais liberdade para escrever. Você vai colocar o teu posicionamento do ponto de vista. Aqui não. Nós temos que tomar cuidado com os atributos da redação. Eu gostaria que você me acompanhasse agora na leitura e daí na explicação. Vem comigo. Olha aqui, ó. Os atributos da redação oficial. A redação oficial deve caracterizar-se por clareza e precisão. Nós já vamos ver o que é clareza e precisão. Objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. Entendeu? Não, o que tem de diferente? Formalidade e padronização que foge um pouquinho da outra redação. Vamos estudar o que diz o texto da Constituição a respeito da redação oficial. Então, eu queria dizer para você o seguinte, no concurso público, como é que eles cobram isso? Eles colocam trechos do próprio manual da redação para você avaliar se está certo ou errado. Então, eles não tentam alterar nem interpretar, eles colocam trechos. Por isso que o que eu vou mostrar aqui está exatamente escrito no manual da Presidência da República. Tudo bem? Então, me acompanhe e veja o que diz o manual. Se você ler isso numa questão, considere correta. Venha comigo. Olha o que diz assim. Os atributos da redação diz assim, fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição que dispõe no artigo 37. O que dispõe a respeito da comunicação? A administração pública direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá, então, a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Sendo a publicidade, a impessoalidade e a eficiência princípios fundamentais de toda administração pública devem igualmente nortear a elaboração dos atos e das comunicações oficiais. Então, esse é o texto da lei que comenta sobre a redação oficial. Vamos ver o que é publicidade. O texto oficial ele é público. Então, ele tem que ter uma linguagem clara, objetiva, de tal forma que as pessoas que vão ocupar o cargo, porque o cargo não é vitalício, vai ter arquivado o documento e vai poder entender aquele documento. Ele vai poder buscar o documento arquivado e entender. Então, ele é um documento público. Bem, vamos ver agora o que é clareza. Aliás, texto claro a gente exige de qualquer texto. Vamos ver dentro da redação oficial o que é ser texto claro. Venha aqui comigo, me acompanhe na leitura. Veja, para obtenção da clareza, sugere-se utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese de que se utilizará nomenclatura própria da área. Porque o texto é público, qualquer pessoa vai ter que ler e entender. Então, você vai usar as palavras comuns que transmitem informação e simples. Mas não caia no obsoleto, na palavra chula, grosseira. Não. Simplicidade é escrever também com elegância. Certo? Agora, se o texto ele tem característica técnica, porque, por exemplo, um engenheiro vai enviar lá do serviço público para outro, ele vai ter o termo, o jargão próprio, né, a linguagem técnica, que apenas o pessoal daquele grupo vai entender, porque o objetivo daquele documento é esse. Tá? Pode ter texto técnico possível e compreensível para aqueles daquela área a que se refere o texto. Tudo bem? Então, o que a gente aprendeu? Usar palavras e expressões simples, possíveis, eu digo assim, facilmente inteligíveis. Que eu digo assim, entendíveis de aplicação. Vamos ver a próxima. Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção de ordem inversa da oração. Gente, a redação oficial é aquela que diz assim, sujeito, predicado, complemento.
os complementos com objeto direto. Por exemplo, nós iniciamos um texto assim: convidamos Vossa Excelência para participar do evento de inauguração da Praça X. Tem texto mais claro e direto que esse? Então, a gente evita as inversões sintáticas. O que se faz na redação não oficial, começa com uma oração subordinada, oração depois. O texto oficial não é assim. Ele vai direto ao assunto. Eu sempre digo curto e grosso, mas não é bem assim. Ele vai direto ao assunto, na ordem direta. Se precisar alguma inversão para evitar ambiguidade, que é o duplo sentido, tudo bem. Então, a gente evita as inversões sintáticas. Ordem direta na estrutura sintática da oração. Vamos ao próximo passo, vem comigo. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Olha, se a redação usa o tempo presente, nós vamos manter o tempo presente. Se a redação está usando a primeira pessoa do plural, convidamos, convocamos, tudo deve concordar na mesma pessoa e no mesmo tempo. Uniformidade de tempo se a comunicação é atual, existe um convite, então eu vou usar o tempo presente. Tudo bem? Então, uniformizar o tempo é manter o mesmo tempo verbal. Vamos à próxima. Utilizar regionalismos, preste bem atenção aqui, não utilizar regionalismos e neologismos. Você sabe que o Brasil é imenso, o território é grande, que tem os regionalismos próprios, não é? Só que a redação oficial é única, a língua é a mesma. Então, não é porque alguém que ocupa o cargo vai fazer um texto oficial que vai usar palavras próprias da sua região. Não, vai usar palavras simples, comuns, sem regionalismos, sem neologismos, que neologismos são palavras novas, desconhecidas. Então, se o objetivo é comunicar, fazer um convite, uma convocação, apresentar por exemplo, assim, um projeto, então por que usar um neologismo vocábulo novo? Não é possível. Então, nada de neologismos, nada de regionalismos. Tudo bem? Volte aqui. Veja. Pontuar adequadamente o texto. Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Vamos trabalhar esses dois aqui. Pontuar é óbvio que é importante, por isso que todo texto oficial tem que passar por revisão. Tem que saber usar a vírgula, o ponto e vírgula, mas também não enfeitar, encher de pontuação, não há necessidade. Se o texto tem um objetivo comum, uma finalidade, quer fazer uma convocação, um convite, o que você vai usar? O que se usa na redação oficial? Normalmente as vírgulas, ponto e vírgula pode ser, de repente aspas, né? Muito pouco usado, mas aí não se faz, porque não é um diálogo, não é uma conversa em comum. Então, uma conversa do dia a dia, então você não vai colocar perguntas e respostas e tudo mais. Então, toma cuidado com a pontuação. Erro de pontuação é grave, muda até a interpretação do texto. Tá? E também se usar a sigla, no primeiro momento que você usou a sigla, coloca a sigla entre parênteses a explicação. Né? Depois você pode continuar, seu texto é longo ou só a sigla, mas o primeiro momento da sua citação tem que colocar o sentido, o significado da sigla. Mais um pouquinho, vem comigo. Utilizar palavras e expressões em outro idioma, apenas quando indispensáveis. Essas são designações e expressões de uso já consagrado de não ter exata tradução. Aí os estrangeirismos acabam sendo incorporados no nosso léxico. Então, você vai usar a palavra que não tem tradução, tudo bem. Então, você pode usar as palavras da área de informática, às vezes, alguns latinismos, né, que não tem tradução. Então, é tudo bem. De preferência, evitar expressões estrangeiras de outro idioma, né? Só se não houver mesmo tradução para aquela palavra. Uma característica da redação é a clareza, e para ser claro, nós vimos que nós temos que usar palavras comuns, linguagem direta, evitar os regionalismos e neologismos, né? Cuidar com a pontuação. Então, aí está a clareza. Para ser claro, ele tem que seguir esses parâmetros. Agora, vamos ver o que é um texto preciso. Qual é a característica da precisão? Vem aqui comigo. O atributo da precisão complementa a clareza e caracteriza-se por articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia, veiculada no texto,
Então, aí a articulação é uma repetição do que já se disse. Articular as frases de forma correta, de ordem direta, para que o texto seja claro e aí seja preciso. Então, a precisão complementa a clareza. Mais uma dica. Manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. Claro, se você quer mandar um texto que tem uma finalidade única, por exemplo, de um convite, você vai evitar o rebuscamento, a prolixidade. Você tem que ser conciso. Então, só palavras claras, primar pela objetividade, ideias claras, evitar usar muitos sinônimos para não confundir quem vai receber, que é o receptor do texto. Tudo bem? Volte aqui, ó. Escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Claro, eu não posso, por isso que tem a revisão. No meu primeiro momento, eu não observei que aquele texto pode causar dúvida, ter uma ambiguidade ali. Então, por isso que passa pela revisão. Só usar expressões claras, né, na ordem direta, isso tudo dá precisão do texto. Vem aqui comigo. É indispensável a releitura de todo o texto. A ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros provém principalmente da falta de releitura, o que tornaria possível sua correção. Na revisão do expediente, deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. O que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que adquirimos sobre certos assuntos em decorrência de nossa experiência profissional, muitas vezes faz com que os tomemos como de conhecimento geral, o que nem sempre é verdade. Não, aquele texto é conhecido, aquela linguagem minha é conhecida, aquele vocábulo que eu usei, mas não é do receptor, não é do destinatário. Por isso, tem que passar. Existe o responsável que faz o texto oficial. Existe alguém que vai fazer a releitura, que vai passar pela correção. Aí, depois disso, tem que passar pela correção, mesmo que seja um texto curto. Tem que passar pela correção para poder ver se o texto está preciso e claro, que são os atributos da redação oficial. Tudo bem? Daí, mais um pouquinho sobre a precisão. Vem aqui comigo. Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das siglas e das abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensados. Então, a revisão atenta exige tempo. A pressa com que elaboramos certas comunicações quase sempre compromete a clareza. Não há assuntos urgentes, mas assuntos atrasados, diz a máxima. Então, evite o atraso com sua indesejável repercussão no texto redigido. Isso tudo estou lendo porque está assim no Manual da Presidência. Eles colocam exatamente assim. Eles colocam assim, enquanto aqui diz aqui que a revisão atenta exige tempo, na prova eles colocam, não há necessidade de fazer revisão. Sabe? Então, preciso ler isso no manual para dizer, não é verdade, o manual não diz isso. Isso não está no texto do manual. Entendeu? Aí, outra característica do texto é a objetividade. O que é ser objetivo numa redação? Quando a gente está discutindo ali, por exemplo, numa reunião, e de repente a pessoa meio que sai pela tangente, acaba abordando outros temas, outros assuntos, que lembra, uma ideia puxa a outra, aí o que está acordando diz, epa, mais objetividade, vamos focar no assunto. Então, vamos ver qual é a característica da objetividade. Vem aqui comigo. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto, que se deseja abordar sem voltas e sem redundâncias. E para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. Tá? Então, procure perceber certa hierarquia de ideias que existe em todo o texto de alguma complexidade, as fundamentais e as secundárias. Essas últimas podem esclarecer o sentido das principais, exemplificá-las, mas existem também algumas secundárias que não acrescentam informação alguma ao texto, nem têm maior relação com as fundamentais.
Então, elas podem ser dispensadas, não é verdade? Algumas ideias podem ser dispensadas, o que também proporcionará mais objetividade, não é? A objetividade conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem subterfúgios, sem excessos de palavras e de ideias. E alguns dizem, a objetividade suprime a delicadeza, o texto fica rude e grosseiro. Não, não é. Aquilo que eu sempre lembro dos ofícios de convite e de convocação ou de comunicação. Normalmente se usa a primeira pessoa do plural. Modernamente estão usando a primeira pessoa do singular. Tá? Então, aquele plural, primeira pessoa majestática, diz assim, convidamos Vossa Excelência. Olha, tem a redação mais objetiva que essa? Para participar do evento de inauguração do estádio de futebol tal. Então, o primeiro momento que é a introdução do texto, isso é um texto objetivo. É claro, é preciso, está correto. Tá? Então, essas são as características. Viu como é diferente de um outro texto? Bem, aí, junto com a objetividade, nós temos a concisão. Nossa, quanta característica, professora, para fazer um texto. Mas você vê que todas elas estão interligadas e que todas dizem a mesma coisa. A gente resume na mesma palavra. Objetividade, simplicidade. Vem aqui comigo. O que é um texto conciso? Olha só. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica. O que é conciso? É o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se deve, de forma alguma, entendê-la como economia de pensamento. Não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo de tamanho. Trata-se exclusivamente de excluir palavras inúteis. Então, veja bem, excluir palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam que já foi dito. Detalhes irrelevantes são dispensáveis. E o texto deve evitar caracterizações e comentários supérfluos, adjetivos, advérbios inúteis, subordinação. Daqui a pouco a gente vai mostrar um exemplo. Mas então, veja bem, eu sempre digo ao aluno, texto conciso significa economia de palavras e não de ideias. Então, o oposto da concisão é a prolixidade. O texto prolixo é aquele que é envolvente, que enche de adjetivações, de palavras supérfluas para convencer alguém. Não é o objetivo da redação oficial. A redação oficial tem por finalidade comunicar, apenas passar uma informação. Aí tem que primar pela clareza, pela objetividade, pela precisão, pela concisão. Eu vou te mostrar agora o que é um texto que não é conciso e como ele ficaria um texto conciso. Me acompanhe aqui na correção, por gentileza, na leitura. Venha comigo. Diz assim, ó. Olha um exemplo. Apurado com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acreana verificou-se aqui, ó, que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela lei número tal. Não satisfeita em conformar, indignada, aqui nem precisa grifar, com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos que em Greenwich. Caríssimo, eu não entendi? Hã? Eu tenho que voltar ao texto para ver, nossa, qual é a informação que está sendo passada aqui? Porque tem tanto floreado, tanto subterfúgio, tantas palavras desnecessárias que eu não entendi a mensagem. Esse não é um texto conciso, esse é um texto prolixo. Veja só, nesse texto há vários detalhamentos desnecessários. Abusou-se no emprego de adjetivos. Por exemplo, a palavra impressionante, a palavra impressionante, a palavra esmagadora, ampla, inconformada, indignada.
o que lhe confere carga afetiva injustificável, sobretudo em texto oficial, que deve primar pela impessoalidade. Eliminados os excessos, o período ganha concisão, harmonia e unidade da seguinte forma. Olha só, apurado o resultado da consulta à população acreana, verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela Lei número 11.662/2008. Não satisfeita com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas menos que em Greenwich. Entendeu? Nossa! Olha como enxugou o texto. Olha como ficou mais claro. Esse é um texto claro, objetivo, conciso, harmônico, certo? Impessoal. Tudo bem? Então, são essas as características que eu queria passar nessa aula para você. Aí você já aprendeu um pouquinho e sabe avaliar quando que o texto é oficial e não, e quais são as características. Como eles podem cobrar isso na prova? Eles têm uma questão de língua portuguesa relativa à redação oficial e aquelas questões que fazem, que perguntam, questionam sobre as partes de um documento, quais são os documentos. Mas aquela ligada à característica da redação, eles podem colocar textos prolixos, subjetivos, com erros de língua portuguesa, para você avaliar se aquele texto poderia... aquele excerto de texto poderia compor um documento oficial ou não. E já sabendo dessas primeiras características, você já vai poder avaliar e fazer uma ótima prova, pelo menos na parte de redação oficial, você vai acertar. Ok, caríssimo? Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!